Olá, gente, tudo bem? Eu estou de volta com um assunto muito importante. É simples e ao mesmo tempo é importante. É o assunto de números, porque muitos seguidores me pediram para que eu desse alguns bizus, que é a forma como eu chamo, para uma forma mais rápida de se aprender o assunto números. Por exemplo, MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e MDC, que é o máximo divisor comum entre os números. Então, existem pessoas que se confundem muito entre os dois. E eu tenho algumas formas rápidas de vocês resolverem isso sem muito arrudeio, certo? Então, eu vou explicar. Eu coloquei aqui um exemplo para tentar explicar da melhor maneira possível. Aí coloquei, por exemplo, determinar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, que é o MMC e o MDC, entre os números 12 e 40. Aqui do lado, eu acho que vocês já devem saber como se a gente fosse tirar o mínimo entre dois números. Então, eu vou colocar os números, vou passar uma retinha ao lado e vou começar. Vou me perguntar, 12 e 40, ambos, a gente tem que começar tentando dividir por 2. Então, pode dividir por 2. Se puder, nós vamos colocando a resposta aqui embaixo. Então, 12 dividido por 2, 6. 40 dividido por 2, 20. Os dois que deu aqui embaixo, o 6 e o 20, ainda dá para dividir por 2? A pergunta é, resposta, sim. Então, 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Certo? Quando eu não puder, a minha próxima pergunta é, dá para continuar dividindo ambos por 2? Aqui, nesse caso, observe que o 10 dá para dividir por 2, mas o 3 não dá. Se eu tivesse pedindo o MDC, eu iria parar aqui. Por quê? Porque o MDC, certo? Ele só pede os números que dê para dividir os números da minha esquerda, enquanto der para dividir ambos pelo mesmo número. Quando não der mais para dividir, como? Se eu fosse continuar a conta, dava para dividir o 10, mas o 3 não dá mais. Então, aqui em cima, isso aqui já seria meu máximo divisor comum. Aqui eu já iria parar. Então, aqui eu já poderia tirar o MDC. O que é o MDC aqui? É só a gente multiplicar esses dois números aqui. O 2 vezes 2, eu já acho aqui que o MDC é 4. Mas se eu também quiser o MMC, aí eu continuo. Aqui, como não dá mais para dividir os dois números por 2, mas ainda tenho 10, então eu continuo por 2. Esse não pode, eu vou repetir. E 10 dividido por 2 dá 5. Continuando, aqui já ficou tudo diferente. Então, o 3... eu só vou poder dividir 3 por 3 e o 5 por 5. Como eu não posso colocar os dois aqui, eu vou continuar. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui, observe que já acabou, porque acaba quando fica 1. E agora é a vez do 5. O 5 eu não posso dividir por 3, eu vou repetir. E na próxima linha é que eu vou fazer a divisão dele por 5, porque só sobrou ele. Aqui repete, porque não tem mais nada a fazer. 5 dividido por 5 dá 1, certo? Esses que sobraram, certo? Eu vou juntar com os de cima. Então, agora vai continuar o quê? Aqui eu já sei que o MDC é 4. Continuando aqui, ó, nós teremos o que agora? Agora, para achar o MMC, é só juntar tudo. Então, a gente vai multiplicar todos. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5 vai dar 120. Então, esse daqui foi a minha resposta do MDC. E aqui embaixo eu achei o MMC. Ok? Então, o máximo divisor comum deu 4 e o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, deu 120. Espero que eu tenha ajudado a vocês nesse sentido, que é uma forma mais rápida da gente achar o MMC e o MDC. Agora vamos para o assunto divisores. Geralmente, no 6º ano, ou até antes, quando vai se ver o assunto divisores ou múltiplos de um número,
costumamos a citar primeiro todos os números que dá para dividir esse número pelo número em questão. Então, se eu fosse pela forma tradicional de achar divisores de 300, qual seria o primeiro número que eu posso dividir 300 por ele? Tem pessoas que costumam colocar que é o 2. Não, divisores nós começamos pelo 1 e múltiplos nós começamos pelo 0. Então, divisores de 300. Eu posso dividir 300 por 1? Posso. Posso dividir 300 por 2? Posso. Dá 150. Posso dividir 300 por 3? Posso. Dá 100. Posso dividir 300 por 4? Posso. Dá 75. 300 dá para dividir por 5? Dá 60. Aí, qual seria o próximo número? 300 dá para dividir por 6? Dá sim. Dá 50. Aí vamos continuando. Eu posso dividir 300 por 7? Não. 300 por 8? Não. Se vocês tentarem dividir, não vai dar exata. Depois do 6, só vai dar para dividir 300 por 10. Depois do 10, você pode tentar dividir por 11. Não dá. Vai dar por 12. Depois do 12, por 15. Do 15, eu já vou dar uma puladinha, porque 300 só vai se dividir por 20. Depois do 20, você pode tentar 21, 22, 23, só vai dar por 25. Em seguida, dá para dividir 300 por 30, certo? 300 por 30 é 10. Depois do 30, nós temos, você pode procurar vários, você só vai conseguir achar 300 por 50. Depois do 50, por 60. Aí, tem pessoas que costumam já pular daqui para o 100. Não, nesse meio ainda tem 300, dá para dividir por 75. Depois dos 75, aí é que nós vamos colocar 300, dá para dividir por 100, que dá 3. Em seguida, você pode tentar 101, 102, 103, 104, não vai achar. Só vai conseguir dividir 300 por 150. E um bizu que eu dou é o seguinte: quando chegar na metade do número, 150 é a metade do 300. Você pode tentar por qualquer um outro. O pulo próximo não vai mais se dividir entre 150 e 300, porque 150 é a metade, não vai poder mais dividir por nenhum. Então, o próximo, você já pode pular, quando você chegar na metade, já pode pular para o último, que é o próprio 300. Porque 300 dividido por 300 dá 1. Contando, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 números. Então, eu já sei que 300, ele possui 18 divisores naturais. Porém, em uma prova mais complexa, já imaginou você ter que determinar esses números todinhos, correndo o risco de você esquecer um número? É muito complicado. Então eu vou dar um bizu a vocês, que é uma forma rápida que eu tenho de ajudar vocês e ser mais prático. Vejam bem, nós vamos pegar o 300 e vamos fazer como se a gente fosse tirar o mínimo múltiplo comum. 300 dá para dividir por 2? Dá 150. 150 dá para dividir por 2, porque primeiro eu tenho que tentar por 2, viu? Se não der, eu tento por 3 e assim vai. 150 dá para dividir por 2? Dá 75. 75, ele é um múltiplo de 5 e de 3. Então, eu não posso dividir ele mais por 2. Eu tenho que tentar agora por 3. 75 dá para dividir por 3? Dá 25. 25 dá para dividir por 3? Não dá. 25 só dá para dividir por 5, que é 5. E 5, obrigatoriamente só existe ele. 5 só pode dividir por 5, que é 1. Então, vocês vão anotar agora os números em forma de potência. Vamos fazer a casadinha. Eu tenho aqui dois números 2, então eu vou representar na forma de potência, vai ficar 2 ao quadrado. O 3 está sozinho, certo? Eu não coloco, ele vai ficar sozinho. E o 5 vai casar com o outro 5, vai ficar 5 ao quadrado. Juntar isso para ficar direitinho, eu vou colocar divisores de 300. Aí eu vou colocar na forma de potência. O que foi que eu coloquei aqui? 2 ao quadrado, eu vou colocar na forma de um produto. O 3, observe que só foi um número 3.
Aí, eu vou colocar 1 aqui, porque é um número 3. E o 5 são 2 números. Então, 2 números 5. Quais os expoentes que eu tive aqui, que resultou dessa minha fatoração? Ficou o 2, o 1, certo? E o outro 2. O que é que eu vou fazer agora para achar os divisores de 300 de uma forma bem rápida? Você vai pegar esses expoentes e vai adicionar um número a cada um deles. E vai colocar eles aqui do lado em forma de uma multiplicação, de um produto. Então, eu vou acrescentar o 2 aqui, vai ficar 3. Vou acrescentar a 1 mais um número, fica 2. E vou acrescentar mais um número ao 2, fica 3. Peguei os expoentes, somei uma unidade a cada um. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Veja como é rápido. Eu já achei, sem precisar desse arrudeio todo, de citar um por um, eu já achei com esse meu bizu que o de divisores de 300 é 18. 18 números naturais, 18 divisores naturais. Não é bem mais prático? E para terminar, eu quero fazer uma observação, porque muita gente confunde divisores e múltiplos. Então eu coloquei aqui divisores versus múltiplos. Os divisores, cuidado para não confundir. Divisores, nós acabamos de ver o assunto. Eles, sempre que eu vou citar os divisores de um número, eu tenho que começar pelo número 1. Já os múltiplos, eu começo pelo número 0. Divisores 1, múltiplos 0. Se eu fosse citar os divisores 18, eu iria citar. Começa sempre por 1. Então, 18 dá para dividir por 1? Dá. 18 dá para dividir por 2? Dá sim, dá 9. 18 dá para dividir por 3? Dá sim, dá 6. Continuando. 18, em seguida, só vou poder dividir 18 por 6. Do 6, posso tentar qualquer um outro número, eu só vou conseguir dividir 18 por 9. Aí aqui em cima eu já tinha falado a vocês, quando a gente chega na metade do número, não precisa mais tentar por número nenhum. O próximo já vai ser o próprio número. Então, de 9, eu já pulo para 18, certo? Se eu for citar os múltiplos de 4, múltiplos, eles são infinitos. É que nem aqueles números que tem no resultado da tabuada. Por exemplo, tabuada de 4. Começa em quanto? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente. Então, múltiplos de 4 eu poderia citar 0, de 4 em 4. 4, em seguida, mais 4, 8. Mais 4 números, 12, 16, 20, 24. E assim sucessivamente. Múltiplos são infinitos, ok? Outra dica que eu quero dar para vocês é sobre os números primos. O que é um número primo? Um número primo, memorizem isso, é um número que ele só se divide por 1 e por ele mesmo. Ele não pode mais se dividir por número nenhum. Por exemplo, pergunto a vocês, o número 4, ele é primo? Não. Ele não é primo, ele é irmão, mas ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque o número 4 se divide por 1, 2 e o 4. E para ser número primo, só pode se dividir por 1 e por ele mesmo. Eu pergunto, o número 5, ele é primo, sim ou não? O número 5 é primo. Por que ele é primo? Porque ele só se divide por 1 e por ele mesmo. O número 7 é primo? É. Porque se divide por 1 e por ele mesmo. Então, números primos são aqueles que obrigatoriamente só se dividem por 1 e por ele mesmo. Qual é o número que ele é par e primo ao mesmo tempo? Ele é o número 2. Porque o 2, ele é o único número que ele só se divide por 1 e por ele mesmo, e ele também é um número par. Então, o único número par e primo que existe é o número 2, ok? E sim, uma grande observação.
Memorizem, preste atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente que diz: o único número que é primo se divide por ele mesmo e que é ele sozinho é o número 1. Errado. O número 1, ele não é primo. Por quê? Aí você diz: mas ele não só se divide por ele mesmo? Mas tem que ser dois números diferentes, onde o 1 já faz parte e um outro número, já o número 1, como ele é único no conjunto dos números, ele é unitário, então ele não pode ser considerado um número primo, ok? Ele é um número ímpar, ele não é primo, ele é ímpar. Entenderam? Espero que tenha ajudado a vocês, que vocês tenham gostado dessas dicas, desses bizus, certo? Gostaram das minhas unhas? Já estou pronta para o carnaval, por isso que a aula hoje foi super enfeitada, porque o carnaval tá aí, ó. Então, bom carnaval para vocês. Compartilha meus vídeos. Se eu demorei a gravar os vídeos, é porque teve um probleminha, mas eu já resolvi, certo? Então, eu agora vou postar vários vídeos para vocês. Compartilhem, dê um like, toquem o sininho e avisem para os seus amigos. Espero ajudar vocês, certo? Minha aula não é nada cheia de efeitos especiais, quadro, mas é uma forma mais simples que eu tenho para ajudar vocês, certo? Já tenho alguns vídeos e vou procurar gravar mais vídeos ainda. Podem deixar a opinião de vocês, o que é que vocês têm mais dúvidas, que eu vou fazer uma análise e vou ponderar para ver quais são os vídeos que vocês querem mais e vou gravar, tá certo, gente? Um cheiro para vocês, tá bom? Beijo!